espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Marcleia. É com muito prazer que estou aqui para darmos início a mais um ano letivo, o ano de 2021. Sejam todos bem-vindos. E eu quero começar fazendo uma leitura com vocês de um trecho, de um textinho que eu peguei lá no Zen budista, que fala sobre caminho. Então, vamos para a leitura. Você tem uma montanha para subir. Você escolhe um caminho e começa a trilhá-lo. Agora, se começou a subir a montanha e olha para o lado e vê outra trilha mais bonita, sai da trilha e vai para outra. Quando está na outra trilha, vê mais outra e muda para lá. Assim, não sobe a montanha. Vejam bem por que eu trouxe esse texto. Se nós ficarmos mudando de trilha, como no caso da montanha, nós não chegaremos a lugar nenhum. Por isso, nós devemos ter clareza, das nossas convicções, daquilo que queremos, certo? Para podermos trilharmos um caminho. É claro que nós vamos ter obstáculos, vamos enfrentar algumas dificuldades, mas são dificuldades momentâneas, como as de agora, Diante da dificuldade ou da impossibilidade de estarmos juntos, em uma sala de aula interagindo pessoalmente, nós fazemos isso por meio da internet, online, mas não deixamos de trilhar o caminho, que é para a conclusão. Anteriormente tivemos do ano de 2020 e agora para o ano de 2021. Então, vamos continuar com a aula. Hoje nós falaremos sobre crenças religiosas e filosofias de vida. Tradição escrita, registro dos ensinamentos sagrados. Nós temos por objetivo reconhecer o papel da tradição escrita na preservação de memórias, acontecimentos e ensinamentos religiosos. Vamos conceituar crença, religião e religiosidade. Convido então vocês para fazer a leitura dessa tirinha junto comigo. O quanto será que as religiões, sem que a gente perceba, influenciam nas nossas opiniões e preconceitos? Filho, não fale assim que é pecado. Então veja só, vocês acham que a crença religiosa dessa mãe foi a que a levou a fazer essa observação, a repreender o filho? Questionar? Vejamos. O que é crença? O que é religião e o que é religiosidade? Vamos conceituar melhor. A crença é a convicção de que algo é verdadeiro e certo. Ela pode ser de ordem racional ou de ordem interna e existencial. Quando eu digo de ordem racional, eu me refiro, por exemplo, a fatos. Ou me refiro, por exemplo, como um método científico, provar verdades, conhecimento. Por exemplo, como que a gente produz conhecimento? Eu tenho uma dúvida sobre algo e quero provar que aquilo é verdade. A partir do momento que eu provo que é verdade, eu transformo aquilo em um conhecimento. Para isso, eu uso o quê? O método científico. Então, eu estou falando de um fato de ordem racional. Existe uma razão, aquilo pode ser provado, é racional. E existem crenças, que são de ordem interna, existencial, como, por exemplo, as crenças religiosas. A religião é uma crença. Eu creio que Deus existe, porém, eu não posso provar que Ele existe, certo? Porém, eu não posso questionar, porque a fé, ela é algo íntimo, de alguém, individual, pessoal, certo? É antiético eu questionar a fé dessa pessoa. Então, vamos lá. Mas o que é religião? A religião é um sistema que separa os objetos em sagrados e profanos, como as instâncias das crenças e rituais, ou ainda como um completo sistema de mitos, dogmas, ritos e cerimônias que também podem se formar espontaneamente sob influência de causas locais. Então, o que eu quero dizer? A religião, ela direciona. A partir do momento que você está inserido numa religião, você professa aquela fé, você vai seguir alguns ritos, alguns comportamentos, certo? Então, você vai fazer parte ali de um grupo, certo? Já a religiosidade é diferente. É a pessoa que ela tem predisposição para coisa religiosa. Ela trata-se da maneira como o adepto, ele segue determinada religião. Nós temos religião tanto de cunho politeísta como monoteísta. E lembrando, a religião ela é uma manifestação cultural.
do meu ponto de vista, né? Do ponto de vista de quem estuda. Porque cultural é tudo aquilo que é produzido pelo homem, que não é natural. E a religião não é algo natural. Ela surgiu ali. Então, desde o momento, né? Desde ali dos primórdios, das primeiras sociedades, desde o princípio, é possível nós observarmos, né? Os sistemas de crença que a gente dá aí o nome de religião. Então, ela sempre existiu. As mais antigas, né, a maioria delas é de cunho politeísta, né? Politeísta é aquela crença, um sistema de crença baseado na existência de vários deuses, como, por exemplo, a religião indígena, da Grécia Antiga, do Egito Antigo. Então, eles tinham vários deuses. Já as religiões de cunho monoteísta, né, as mais conhecidas são as religiões derivadas aí do cristianismo, né? Como temos o judaísmo, temos também o islamismo, são religiões de cunho monoteísta e que hoje tem bilhões de adeptos. Se não me engano, o cristianismo é a religião com o maior número de adeptos no mundo hoje. Já os livros sagrados, né? Eles são textos importantíssimos, e não só para a religião, não, porque eles contam também a história da humanidade. Eles nos ajudam a entender a forma que nós agimos, né, naquele determinado contexto, certo? Naquela época, a maneira que as pessoas se comportavam, se vestiam, falavam, certo? O seu senso de justiça, moral, os valores que elas defendiam, tudo isso tem a ver, né? E tem relação com as crenças que eles defendiam ali à época. Tudo tem a ver com o contexto cultural e com a época, certo? Então, os livros sagrados, eles são escritos, né, e em seu significado religioso, eles apresentam a experiência, a manifestação do sagrado, como também o momento de registro histórico da religião. E aí a gente já percebe que não só o momento histórico da religião, assim, ela diz ali em que momento surgiu, mas ela conta, de certo modo, a história da humanidade. Eu trouxe para vocês alguns livros sagrados, né? Como, por exemplo, a Torá, que é o livro do judaísmo. É a primeira religião que se saiba, né? A primeira religião monoteísta do mundo. E temos também o Alcorão. Aqui é um outro livro sagrado, outro exemplo de texto sagrado, né? Que é do islamismo. E temos aqui a Bíblia, que é mais utilizada, né, pelos adeptos, pelos cristianismo. Sejam a Bíblia, ela é derivada da Torá, né? A Torá, ela é dita como um Velho Testamento. Já a Bíblia não, ela é dita como Novo. Porém, essas três religiões, elas se comungam no cristianismo, certo? Para concluirmos, então, toda religião, ela responde a uma busca de sentido para a existência da vida, construída através de um conjunto de símbolos, do mito, e são extremamente importantes para entendermos os modos de ser e viver da sociedade. Logo, todos os mitos e símbolos religiosos devem ser respeitados. Obrigada, eu vejo vocês na próxima semana, certo? Lembrando sempre de praticarmos o bem, né? Se nós lembrando que nós temos um caminho a trilhar, que nós temos o quê? Algumas dificuldades, que é diferente de problemas. Lembra do textinho, o caminho? Então, aquela pessoa, né, para subir aquela montanha, provavelmente ela vai precisar de um tênis adequado para uma parte da trilha, certo? Em um outro trecho ela pode precisar de uma corda, mas isso são o quê? Dificuldades como a gente enfrenta agora. Na impossibilidade de estarmos juntos, nós estamos utilizando este meio, certo? Para continuarmos o caminho, que é concluirmos aí o ano de 2021. Então, muito obrigada e até a próxima aula.